nossa cultura não é genuinamente cervejeira, né? A gente herda de outras civilizações tudo isso que a gente consome como cerveja. E predominantemente o fato de consumirmos apenas praticamente um estilo de cerveja, a gente herda dos Estados Unidos, que na verdade o consumo das cervejas muito leves, muito geladinhas, que a gente está habituado a consumir, elas têm origem no final da lei seca norte-americana, quando eles são novamente se é permitido produzir cerveja, mas desde que a cerveja tivesse baixa graduação alcoólica e pouco corpo, ou seja, isso que a gente está habituado a consumir como cerveja é uma herança norte-americana pós-lei seca. Então o fato de não sabermos, eu acho que não é bem por aí. O brasileiro é um ávido consumidor de cerveja, isso é fato. O Brasil hoje é o terceiro país que mais consome cerveja no mundo. Só que em relação à variedade de estilos, ainda a gente está engateando bastante. Bom, isso é o que chama muito atenção. Agora, muito na moda essa questão do gourmet, da coisa mais caseira, mais de fundo de quintal. E na verdade não é bem assim. Não, na verdade eu acho que quando a gente fala de um movimento cervejeiro, ele acontece em várias searas, assim, em várias áreas. E o cervejeiro caseiro, ele aparece também com essa necessidade. Primeiro, uma facilidade de se comprar insumos para se produzir cerveja e mais, uma facilidade tecnológica de você poder comprar equipamentos dos mais rudimentares, mas de uma forma simples e acessível, né? Coisa que até então a gente não tinha. Então o cervejeiro caseiro, ele nasce como um dos pilares desse movimento, ele é fundamental para que tudo isso aconteça e paralelo a ele o micro cervejeiro também, que vai tentar construir esse universo que hoje eles chamam de artesanal, mas que ainda a gente precisa falar bastante sobre isso para chegar no consenso do que é realmente cerveja artesanal, cerveja caseira e cerveja industrial. A gente hoje exige do cervejeiro artesanal a produção de um cervejeiro industrial com a qualidade de um artesanal. Então acho que a gente precisa melhorar bastante enquanto consumidores, que nós enquanto consumidores ainda estamos aprendendo muito em relação à cerveja. Você nesse workshop, você desconstruiu totalmente as combinações que os brasileiros estão habituados. Dá para consumir cerveja junto com o alimento e harmonizar como se fosse um vinho? Eu acho que essa é uma das experiências mais legais e das mais versáteis que a gente pode fazer, porque como a gente lida com ingredientes e a gente lida com ingredientes tanto da produção da comida e da produção da cerveja, a gente tem um leque aí próximo do infinito quando a gente fala de harmonização cervejeira. Tá? Garrett Oliver, que é o mestre cervejeiro da Brooklyn, ele mesmo fala que a harmonização é apenas um estado de espírito, então basta a gente entender um pouquinho da cerveja ou de qualquer outra bebida, entender um pouquinho da gastronomia e da comida que está sendo oferecida, que nós, através das nossas heranças sensoriais, a gente vai conseguir harmonizar praticamente tudo. Não tem um limite para isso. Um mercado muito crescente na nossa região. Ribeirão se destacando, você citou 9 cervejarias artesanais. 9 micro cervejarias atuando em Ribeirão Preto hoje. Eu acho que o que acontece foi a Colorado hoje, ela faz parte de um grande grupo cervejeiro, mas que ao mesmo tempo é uma questão de mercado. Eu acho que não tem certo ou errado nisso, mas são 9 cervejarias produzindo cervejas das mais altas qualidades, haja vista que quase todas elas, se não me falha a memória, todas elas têm pelo menos um prêmio internacional de qualidade de produção. Então, ou seja, Ribeirão Preto hoje se torna um polo cervejeiro, é uma referência nacional, tá? E ele já começa a despontar para o cenário internacional como referência, tanto que o tour cervejeiro acontece hoje em Ribeirão Preto de forma até cotidiana. Visitar fábricas, conhecer processos, conhecer ingredientes, conhecer o que tem sido produzido em relação à cerveja, que é, como até parafraseando um pouco, você desconstruindo esse universo cervejeiro que a gente acreditava até então. Ou seja, degustar cerveja. Acho que esse é um novo aprendizado para o povo brasileiro. Eu acho que o mote principal desse movimento é uma frase que nasceu no Canadá, numa cervejaria canadense, que é o beba menos e beba melhor. Então procurar cervejas que te agreguem um pouco mais de informação, seja ela sensorial, seja ela no quesito produção, seja ela no quesito gostar.
ele é fundamental e outra, ele está aí batendo a nossa porta e é por isso que esse público é cada vez mais crescente, na busca, no anseio de trazer alguma coisa diferente, não só mais para o copo, mas eu acho que a cerveja hoje ela começa a ganhar lugar na mesa do brasileiro e a gente privilegiado, a nossa região aqui está muito bem abastecida e está despontando sim para um cenário cada vez crescente, latente e com pessoas que vêm ávidas em busca disso. Você citou várias marcas de cerveja, são muitas, não dá nem para citar. Mas que dica que você deixaria para o ouvinte em plena quinta-feira, as pessoas que gostam de cerveja e que estão assim consumindo mais as que estão no mercado? Dá para apreciar, harmonizar? Eu acho que a palavra de ordem é permita-se. Experimente, não tenha medo de errar, sabe? Eu acho que o novo, ele causa uma certa instabilidade na decisão se sim ou se não, mas a minha dica é, permita-se experimentar, permita-se gostar e não gostar, mas o não gostar ou gostar apenas depois de experimentar. Essa é a minha dica de ouro, na verdade. Para as pessoas que gostam e estão mais interessadas em acompanhar o seu trabalho junto ao Senac em Ribeirão Preto, como que elas devem fazer? Até para conhecer um pouco mais esse universo. Poxa vida, na verdade hoje a gente tem redes sociais aí abertas, né, a aceitação, discussão e posts relacionados à cerveja, mas o Senac eu acho que é a grande porta de entrada aí, tem cursos lá, como eu disse a vocês, a gente está participando de um curso lá de harmonização cervejeira, são 10 aulas que a gente vai harmonizar de queijo a sobremesa, com pratos, eu levo os alunos para dentro de cozinhas para eles verem o processo de usar a cerveja não apenas como um ingrediente de copo, mas um ingrediente na produção de pratos, de marinados, então, ou seja, ampliar o leque, a versatilidade da cerveja como ela tem que ser. Eu acho que é por aí. Para te acompanhar um pouco mais? Tem o meu Facebook, meu Instagram, Carlos Braguin, tá? Eu vou estar lá. Eu acho que não sou um cara muito popular ainda, mas eu sempre posto coisas muito coerentes relacionadas ao meio, para que a gente não banalize de uma forma triste a informação, porque a gente está lidando com bebida alcoólica, a gente está lidando com culturas de diversos povos, então acho que a informação propagada de forma assertiva, ela contribui, ela colabora demais para o cenário que está se desenhando agora. Ok, obrigada. Eu que agradeço, Miriam, muito obrigado. Estral, sua imagem em evidência.